Bom, eu vou falar aqui dos obsessores, como que os obsessores sugam tua energia. Como que um obsessor suga a energia de uma pessoa? Acontece que a gente vive em uma dimensão. Existem diversas. Mas cada dimensão se alimenta de uma coisa, tá? Só para vocês entenderem, existem dimensões inferiores e dimensões superiores. A gente está em uma dimensão. Eu não sei dizer se é superior ou inferior. Eu sei que é uma dimensão e eu sei do que a gente se alimenta para manter a nossa energia, para manter a nossa dimensão viva. E o que acontece? Aqui, a gente necessita água, a gente necessita comida, a gente necessita vegetais, frutas. Essas são fontes de energia para nós aqui. A gente precisa de nutrientes para nutrir nosso corpo, manter ele ativo, vivo. E tem dimensões que se alimentam de coisas ruins nossas, de coisas ruins que a gente consome. Não é que eles necessitam, mas é que eles não têm essa fonte de energia nessa dimensão que eles estão. Porque se eles tivessem, eles não dependeriam da nossa energia. Então, a gente não depende de fonte de energia de dimensão alguma. A gente consegue obter tudo aqui onde a gente está, a gente consegue plantar, a gente consegue criar animais, obter isso pra gente e viver tranquilamente, independente. O que acontece? Os obsessores. Os obsessores, eles funcionam da seguinte forma. Eles são sugadores de energia. Eles são sugadores de energia ruim. Energia negativa, carga negativa, entendeu? Sempre tem o polo positivo e o polo negativo. Então eles se sobrecarregam de energia negativa. Tem dimensões, ou dimensão, não sei dizer, que são semelhantes à nossa. São bem semelhantes à nossa. Nessas dimensões, tem bebida alcoólica. Geralmente tem só coisa negativa. Bebida alcoólica, drogas, maconha, cocaína, cerveja, uísque, tridestilado, né? Acho que é assim, destilado, sei lá como é que se fala. Coisas assim, desse tipo. Comida estragada. Quando tu bebe, eu vou falar assim da bebida em si. Quando a pessoa consome bebida alcoólica, de 50 a 70%, quando ela vai dormir, vai para casa, ela tem ou sonho ruim ou pesadelo. Ou ela acorda muito mal. Mesmo que ela não esteja de ressaca, tá? Ela acorda com um pensamento ruim, sem energia para nada, sonolenta, querendo ficar. Isso não é normal, porque o certo é tu se divertir, tu consumir alguma coisa, beber, e a partir do momento em que tu acorda normal, tranquilo. Então por que isso acontece? Por que isso acontece? Um dia que eu bebi caipirinha, né? Acho que foi 2 ou 3 só, nem foi muito. Bebi, vim pra casa e dormi. E nessa que eu dormi, quando eu tava na catalepsia projetiva, né? Na paralisia do sono, eu tava fazendo minhas práticas ali pra sair dali, mas eu não conseguia. Eu não tava conseguindo sair, eu fiquei na paralisia do sono. E além disso, eu senti alguma coisa no meu pescoço. E eu não sabia o que era. Era uma agonia, assim, sabe? Era uma sensação de querer tirar aquilo ali, mas não conseguia. Porque é só a consciência que tá ali, né? E nisso, eu fiquei lúcido. Do nada eu despertei, né? No meu quarto. Eu despertei no meu quarto, assim. E tinha algum ser escuro que saiu assim, ó, pela porta. Saiu pela porta do quarto. Eu fiquei olhando aquilo ali, assustado, né? Não conseguia identificar o ser, o corpo, coisas assim. E nisso, eu nem quis mais ir pra lugar nenhum, ter experiência nenhuma, ter projeção. E decidi tentar encostar, pegar no sono de novo e dormir. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça durante uma semana. Eu falei pra mim mesmo, eu não quero mais beber, eu quero beber assim, mas eu quero descobrir alguma forma que dê pra não ter esse tipo de experiência. Eu não quero ficar lembrando disso, vendo isso, tendo contato com isso. Isso é muito ruim, cara. A pessoa acorda mal, acorda pra baixo, fica desanimado. E o que acontece? É, logo que eu botei isso na minha mente, né, que eu queria descobrir, queria saber o que era aquilo e também eu não queria mais ter aquele tipo de experiência, eu tive uma outra experiência na mesma semana, né, que foi o seguinte. Eu dormi, eu tive todo aquele processo ali de projeção astral e despertei num lugar tipo o Oriente Médio e tinha uns 3 ou 4 caras, assim, adultos, né? Tipo, da minha idade, mais ou menos, assim, ali. E ao redor, eles estavam, tipo, ao redor de um meninozinho pequeno, assim, deveria ter, acho que uns 13 anos, mais ou menos. 11 a 13 anos, era um garoto. E ele tava caído ali, jogado no chão ali. E eu nessa experiência, tava meio sonolento também, sabe? Eu tava nesse... Sabe aquele sonho? Aquele sonho que tu tem, que tu não se lembra muito bem, que tu tá meio assim, é um negócio meio que apaga a vista e clareia, assim. Aí tu acorda no outro dia, não tem tanta noção. Só que eu tava na projeção astral, eu tinha consciência, controle do meu corpo, tudo, só que eu tava meio vagaroso pra caramba. E o meninozinho tava assim, né? Aí eu olhei pra ele, aí eu consegui levantar ele assim, né? Arrastei ele pro canto assim e perguntei pra ele. Eu falei, menino, por que a gente tá assim? Por que a gente tá meio assim? Não sei te explicar, a gente tá meio sem energia, assim, sabe? A gente não consegue fazer as coisas direito, nem pensar, raciocinar. Aí ele falou pra mim. Ele falou, tu ainda não sabe? Eu falei, não, saber o quê? Eles sugam nossa energia. Eles tiram nossa energia. Eu falei, que energia? Aí ele falou, todo tipo de energia. Eles vêm quando a gente dorme,
e eles puxam, eles acham um local do nosso corpo em que eles consigam puxar a nossa energia. Então por isso que a gente fica nesse estado meio sonolento, meio fraco, meio sem saber pra onde ir, é porque tipo assim, é a tua energia. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, depois que ele falou isso daí, né? Eu fiquei, sério, cara? Aí ele falou, sério, pensei que tu sabia disso. Depois disso, eu acordei no outro dia e fiquei pensando, sabe, raciocinando, e fiquei também longe de bebida alcoólica, longe de tudo, dessas coisas assim. E depois de um tempo, essa semana que passou, na verdade uns dias atrás, né? Nessa semana, 3 dias atrás, na verdade dois dias atrás, eu tive uma experiência, né? Que foi o seguinte, foi muito bizarro. Eu bebi uma cerveja só uma, e foi só uma, tá? E fui dormir. Eu já tava com essa consciência, né? De que, vou beber uma cerveja, pode acontecer isso daí, mas eu quero beber uma cerveja, né? Pô, uma cerveja só. Eu bebi e fui dormir, cara. E nessa que eu dormi, eu tive a experiência, eu despertei em um lugar, numa rua, nunca vi na minha vida, numa rua assim, tinha um cara, tinha um homem assim, tinha um cachorro. Só que esse cachorro, cara, eu não sei se era dele ou era da rua, não sei de onde era esse cachorro. Cara, era um cachorro muito grande assim, não era um grande de gordo, era um grande assim, ele era estilo pitbull, mas não era pitbull, é uma outra raça, tem um cabeção grandão assim, ó, e um corpo robusto assim, grandão, que parecia um tamanho de um porco, de tão grande, tu não tem controle sobre esse cachorro, cara, é muito grande esse cachorro, monstruoso mesmo, ele não latia, ele não fazia nada, a única coisa que ele fazia era se mover, se movimentar. Bom, esse cachorro, ele grudou no meu órgão, né, no meu órgão sexual, e não soltou, não soltava. Eu não conseguia fazer esse cachorro soltar. Ele era muito grande, parecia. Eu tentava empurrar ele para baixo, ele não ia. Eu ficava fazendo o máximo de força para esse cachorro sair. Até um momento em que eu acho que ele cansou, né, de tanto ficar puxando assim. Isso foi muito rápido, foi um negócio de 10 segundos, 15 segundos só, e eu tentando fazer força nele. Até o momento em que eu consegui empurrar ele para longe assim, né. Aí ele foi assim, revirou para lá, saí correndo. Eu nunca vi aquele lugar na minha vida, aquelas ruas. Eu olhei assim, tinha umas casas assim, e tinha muros na frente, aqueles murinhos baixos, sabe aquelas casas que não tem segurança? Assim, é só uns muros baixinhos que tu consegue subir no muro e depois no telhado da casa, tipo isso. Eu subi no telhado de uma casa, fiquei no telhado, e esse cachorro, cara, ficou, cara, muito tempo nessa rua, que eu tava, nesse lugar, não consigo explicar, descrever pra vocês como era. Era uma esquina de uma rua assim, né? E eu tava numa casa assim, quase na esquina, e ele passava assim reto, voltava, ia pro lado, pro outro, me procurando, sentindo meu cheiro, né? Não sei. Depois disso tudo, esse cachorro foi pra um lugar e não voltou mais. E eu decidi sair da casa, desci, olhei assim, pra ver se ele não vinha, e fui caminhando. E eu entrei num estabelecimento muito parecido com barbearia, mas não era barbearia. Eu não sei o que era o que rolava ali. Eu não sei se era reunião de obsessores, não sei se era uma dimensão que só vivia aqueles tipos de pessoas ali que eles consumiam alguma coisa que eu não sei o que é. Era um estabelecimento de alguma matéria que eu não sei o que é. Parecia uma barbearia, era só homem. Enquanto eu cheguei nesse local, apareceu um garoto, um moleque assim, tipo bem cria, sabe? Esse moleque de cabelo degradê bem altão assim, com cordão aqui de ouro assim. E entrou nesse local, né? E do nada, ele chegou do nada lá e ficou perto da gente assim. Nisso, eu senti a energia dele, desse garoto, desse moleque. Eu senti o cheiro dele assim, sabe? O cheiro e a energia, na hora. E eu tive a percepção de que ele era aquele cachorro que tava me seguindo. Eu tive essa percepção nele. Eu fui embora dali. Eu fui caminhando pra ver se ele ia vir, porque como já era uma matéria de pessoa, né? Era uma materialização de pessoa, eu já daria conta agora, um cachorro grandão, cara. Muito estranho. E aí nisso eu fui caminhando embora e eu acabei acordando. Essas experiências que eu tive, né? De sugamento de energia, foram de bebida alcoólica. Tem um outro tipo de sugamento de energia que muita gente romantiza, eu não romantizo, que é a de sugamento de energia sexual. O sugamento de energia sexual, tu vai estar numa experiência ou projetiva ou de sonho lúcido. E como acontece comigo? Quando eu passo muito tempo sem ter um ato sexual, eu vou durmo, e quando eu acordo, 100% das vezes que isso acontece, uma mulher se materializa pra mim, em forma de mulher, né? E geralmente muito bonita mesmo. E sempre elas conseguem me induzir e eu ir para algum estabelecimento, alguma casa, algum lugar, muitas das vezes até lugares feios, lugares nada a ver, lugares tipo, não consigo nem escrever pra vocês. E aconteceu o ato sexual. E com mulher acontece também bem parecido, né, cara? Com mulher, com homem, sempre vai ser da mesma forma, sempre vai ser um ato sexual. Com um homem, com uma mulher, com algum ser bonito, em algum lugar muitas vezes bonito ou lugares feios, mas vai acontecer, vão conseguir te induzir. Isso tudo é sugamento de energia sexual. Evitam consumir muita bebida alcoólica. E eu descobri um negócio muito simples, né? Quando vocês consumirem bebida alcoólica, tentem antes de dormir, beber bastante água. Tem que ser antes de dormir. Beber bastante água, muita água mesmo, pra eliminar todo tipo de líquido que tu consumiu antes. Expelir mesmo tudo, eliminar tudo. Bebe muita água mesmo. Espera passar ali 1 hora e meia, 1 hora, 2 horas antes de dormir. Eliminar todo tipo de líquido, mesmo ficar bem limpo de bebida alcoólica no organismo, né?
circulando e dormir. Na maioria das vezes não vai ter sugamento de energia, entendeu? Então eu fiz isso, deu certo e funcionou. E eu não consegui descobrir que efeito causa neles o alcoolismo, né? Eu não sei descobrir o que causa neles essa energia da bebida alcoólica. Mas a embriaguez, eu comparo ela muito com o sonho lúcido, entendeu? Tu tem essa sensação no sonho lúcido de tu tá muito assim, entendeu? Porque tu não tem o controle do teu corpo, tu tá sendo só um observador, tá observando a situação da tua consciência. Então tu tem essa sensação de estar embriagado. E essa sensação é a mesma de quando tu tá bêbado. Quando a pessoa passa a utilizar coisas naturais, coisas boas, chá, erva, fruta, se alimentar de coisas que têm energia alta, energia positiva, acontece a transmutação de energia. É diferente, entendeu? A energia ruim se transforma na boa, tenta te atacar, se transforma na boa. E quando tu tem um sonho ou uma projeção astral, tu tem uma projeção astral boa, uma experiência de sonho muito bom, entendeu? Não vai ter nada ali nas dimensões superiores que possa querer te atacar, querer sugar alguma coisa de ti, porque tu tá se igualando a ela, entendeu? Lá não necessita praticamente de nada. Então tu tá se igualando a ela, tu tá indo pra lá, entendeu? Pra luz. Então, tentar o máximo possível evitar bebida alcoólica. Se consumir bebida alcoólica, beber bastante água antes de dormir, porque água é vida. E consumir coisas boas. Consumir ervas, fruta, chá. E o pensamento em primeiro lugar, pensamento positivo. Não manter aquele pensamento de angústia, de tristeza, de melancolia, sabe? Que isso tudo vai deixar a pessoa com uma energia negativa.